em Lorena, em outros lugares, pode até passar próximo ao centro, mas não cortando o centro, o coração da cidade, como acontecia em Jacareí. Então, a estrada de ferro já estava sem funcionamento aqui, já desde 1994, quando ainda passou o trem por um determinado período. Havia caído uma ponte aqui no bairro do Campo Grande, uma ponte ferroviária, e a estrada estava interditada, eu acho que desde 1992. Aí em 94 recompuseram essa ponte e recomeçou o movimento ferroviário outra vez, passando aqui o trem por dentro da cidade, mas durou coisa de 6 a 8 meses só e parou, porque o trânsito já tinha de tal forma se avolumado dentro do contexto urbano de Jacareí, que era impraticável passar um trem como passava antigamente. Eu ainda me lembro muito bem, trens de composições ferroviárias enormes, 80, 100 vagões, 2 locomotivas puxando aquela carga enorme de vagões que levavam minério de ferro, gado, concreto. Tem até uns vagões próprios que tem um formato próprio para levar concreto enfim, vários tipos de carga, e passavam aquelas composições ferroviárias enormes dentro da cidade. Então isso foi desativado e a estrada de ferro ficou muito tempo com os trilhos aqui, e agora eu diria que no primeiro governo do prefeito Marco Aurélio que foi feita, foram retirados os dormentes, os trilhos, né, os trilhos dormentes de madeira da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, e aonde depois então se fez uma pista para ser uma passagem, uma avenida ligando a Praça Conde Fontaine ao bairro do Jardim Liberdade e bairro do Caçununga. Coisa muito recente. Agora, quando eu falo Conde Fontaine, me lembra uma outra coisa muito importante. O Conde Fontaine, na verdade, era o engenheiro Paulo Fontaine. Ele era diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil. E nos tempos da Primeira Guerra Mundial, era prefeito de Jacareí, Dr. Pompílio Mercadante. A família Mercadante foi a primeira família italiana que veio para Jacareí. Na década de 1870, os Mercadantes, 2 irmãos, vieram para cá e aqui se sediaram, porque outros podem até ter vindo antes, mas não se fixaram. Eles foram os que vieram e se fixaram. E, aliás, não posso deixar de falar, a mãe do meu cinegrafista aqui é Mercadante. Então, a família Mercadante foi o núcleo da colônia italiana de Jacareí. E então o prefeito Pompílio Mercadante, que era médico, foi diretor clínico da Santa Casa de Jacareí por muito tempo, e é um homem de grande importância no contexto de Jacareí também, tanto é que tem uma rua com seu nome, tem um grupo escolar com seu nome, e ele é avô desse político atual, Aloysio Mercadante. Então, o prefeito Pompílio Mercadante, durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, ele era o prefeito. E a malharia Nossa Senhora da Conceição, que é também pioneira na fabricação de meias, que é um outro assunto importante, que depois a gente pode falar sobre isso, a indústria de meias de Jacareí, a malharia Nossa Senhora da Conceição, ela pertencia a alemães, era uma firma de capital alemão, então eles pararam as atividades durante a Primeira Guerra Mundial e foram para a Alemanha. E a fábrica dava emprego a um número significativo de pessoas, sobretudo proporcional a Jacareí, pequena Jacareí daquela época. Então, o Dr. Pompílio Mercadante, amigo por alguma razão que eu não sei, mas tinha amizade pessoal com o engenheiro Paulo Fontaine,
conseguiu com ele, que era diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, o que se chama um lastro ferroviário, ou seja, uma composição de carga que ia buscar a terra lá no bairro do São Silvestre e Bom Jesus, aqui na zona rural do Jacareí, e trazia para aterrar o antigo Largo do Bom Sucesso, que era uma região também que tinha depressões enfim, toda irregular em termos de topografia, e era encharcada devido a isso, formava-se, enfim, pequenos charcos. Então, o aterro foi essencial para Conde Fronten, para o antigo Largo do Bom Sucesso, por onde passava a estrada de ferro. E então foi ali feita uma urbanização, aproveitando o pessoal que estava parado, com seus empregos suspensos devido à paralisação temporária da fábrica de meias Malharia Nossa Senhora da Conceição. Esse pessoal então trabalhou ali. E numa homenagem muito justa, o prefeito Pompílio Mercadante deu o nome de Praça Conde Fronten. Esse nome, curiosamente, durante o governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas, foi mudado para a Praça João Pessoa, porque o governo federal naquela época, que era um governo ditatorial, impôs que todas as cidades teriam que ter nomes de heróis da Revolução de 1930, que foi a revolução que colocou Getúlio Vargas no poder, que governou de 1930 a 45, e a partir de 37 no chamado Estado Novo, dado ao golpe de Estado que foi dado até, meu pai era prefeito, eleito em 1934, não cumpriu o mandato dele, que iria até 38, caiu, foi deposto. Todos os prefeitos que eram do partido contrário ao antigo PRP, Partido Republicano Paulista, que aqui dá sustentação política ao governo Getúlio Vargas, todos esses prefeitos caíram, meu pai caiu também. E foi então colocado no lugar dele um prefeito nomeado. Então, essa Praça Conde Fronten, entre 1937 e 1945, ela teve a denominação de Praça João Pessoa, porque João Pessoa era herói da Revolução de 30, como tem a Avenida Siqueira Campos, como São José também tem a Avenida Siqueira Campos, e eram nomes que eram impostos, da herói de 30, que era uma imposição do governo federal. Tinha que ter esse nome. Aí, com a saída do Getúlio Vargas, a queda do governo Getúlio Vargas e a redemocratização do país após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa praticamente compulsória, em face de que o Brasil tinha lutado contra os governos ditatoriais do famoso eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, e nós não podíamos ter aqui um governo do tipo fascista, como era o governo Getúlio Vargas. Ele era totalmente inspirado na doutrina fascista. Então, o que aconteceu? Caiu o governo Getúlio Vargas, a praça imediatamente voltou a chamar Conde Fronten novamente. Contribuiu para esse fato um prefeito Carvalho Rosa, Antônio, agora não me lembro o nome inteiro, e tem até rua com o nome dele aqui, Antônio Carvalho Rosa, acho que é isso. O professor Carvalho Rosa, que não era de Jacareí, era um professor que veio para cá lecionar, e tinha alguns parentes aqui em Jacareí também que não eram pessoas daqui, mas ele foi um prefeito muito bom, um homem culto, que é o que me contava. Eu era muito novo para tê-lo conhecido, e ter uma avaliação que eu tenho pelo que me contaram. Era um homem culto, um homem muito preparado, e ele fez voltar a denominação antiga de Praça Conde Fronten, e fez uma reforma aonde ele plantou um pé de carvalho e muitos pés de rosa, que eu ainda me lembro desse jardim, né? Porque ele era Carvalho Rosas, né? Então, por analogia com o seu próprio sobrenome, ele fez essa reforma e fez esse plantio lá na praça. E, aliás, diga-se passagem, na metade de quem está na posição da Igreja do Bom Sucesso, na metade direita da praça, ao lado direito da Estrada de Ferro. Do lado esquerdo, meu pai, quando prefeito, em 1936, já tinha feito um jardim do lado esquerdo, e o professor Carvalho Rosa fez do lado direito, com uma diferença mais ou menos de 10 anos uma parte da outra, porque antes do professor Carvalho Rosa ter feito esse jardim, ali era apenas um
um aterrado que ainda vinha da tempo da Primeira Guerra Mundial. Era um aterro, tinha apenas um coretozinho, que eu tenho fotos que mostram isso, e tinha um ponto de táxi, né, de carro de praça, que se chamava na época. E esse coretozinho tem uma curiosidade. Quando o atual prefeito Marco Aurélio fez uma reforma mais recente lá da Praça Conde Fontaine, esse coreto foi reeditado, né? Pegou-se a fotografia do coreto antigo que havia ali, que depois foi demolido. Quando o professor Carvalho Rosa fez a reforma e colocou então aquilo, jardins e canteiros e tudo mais, o coreto foi demolido. Aliás, no lugar do coreto, precisamente, foi colocado um monumento em homenagem ao Corpo Expedicionário Jacariense, porque Jacareí foi uma das cidades do interior do estado de São Paulo que maior número de expedicionários enviou à Europa. Aqui foram quase 150 expedicionários. Então, o embaixador José Carlos Macedo Soares, em 1946, final de 46, dezembro de 46, ofertou a Jacareí esse monumento esculpido em bronze, representando o soldado expedicionário de Jacareí, e foi inaugurado. Eu tenho uma foto preciosíssima disso daí, que eu arrumei há pouco tempo, através de um médico local que muito gentilmente me cedeu a foto, mostrando em dezembro de 46 a inauguração do Monumento do Expedicionário, com a presença da banda da então Força Pública do Estado de São Paulo e autoridades locais, estaduais. E então foi colocado ali o Monumento Expedicionário, que hoje está numa posição um pouco diferente dentro desse contexto novo que o prefeito Marco Aurélio imprimiu à praça. E a estátua de bronze quase que foi roubada para ser vendida para quilo, e ela foi derrubada do seu pedestal, que era muito baixo, e depois então, quando foi novamente recolocado no pedestal, esse pedestal foi feito muito mais alto, que é para impedir tipo de qualquer vandalismo, qualquer tentativa de roubar a estátua de bronze, que é a mesma original, que foi até refeita por um rapaz, o Valdemir Campuzano, muito conhecido como Mir Campuzano, e o fez a média. Os dois têm uma certa tendência para a escultura, e junto até com o serralheiro aí, conseguiram refazer totalmente a estátua de bronze, que está recolocada hoje lá na Praça Conde Fontaine, uma coisa muito importante. E também, como curiosidade, esse coreto antigo, então, que foi feito, que era do lado direito da praça, do lado direito da Estrada de Ferro, foi colocada do lado esquerdo. Hoje ele está lá igualzinho como era o anterior, só que foi construído do lado esquerdo. E aonde era a linha do trem, hoje passa uma avenida. Começou a falar sobre a Estrada de Ferro porque eu te perguntei do Coronel João da Costa Gomes Leitão. Existe alguma outra observação sua sobre a atuação dele? Não, bom, eu ia dizer... A questão de ser muito inteligente. Ele chegou em Jacareí, você sabe? Quando ele chegou? Na primeira metade do século XIX. Ele tornou-se aqui o maior cafeicultor, né? Tinha maior número, detentor do maior número de braços escravos. E ele começou a sua vida aqui na região como transportador, ou seja, com carroças e burros. Naquela época era o transporte, né, a tração animal. E ele era, isso dito também para mim pela dona Santinha Salles, que era sobrinha neta dele. Então, ele tinha um grande número de animais e que faziam transporte. Depois ele transportava o seu próprio café, porque ele tinha plantio cada vez maior. Ele tinha uma fazenda muito grande aqui na região, que hoje também inclui a cidade de Garatá. A fazenda dele adentrava o município de Garatá. Ela hoje está toda dividida, foi retalhada a fazenda em propriedades muito menores, mas ele transportava o próprio café que ele produzia para o Porto de São Sebastião. Depois, o objetivo de se fazer a Estrada de Ferro, dele e outros, um que é grande também, que era de Pindamonhangaba, como eu já citei,
Até tem um pouco de dúvida se era Pindamonhangaba ou Lorena, mas não importa, era da região, Lorena, né? Então, e outros capitalistas que fizeram para transporte, eram todos cafeicultores, era para transporte do seu próprio produto, né? O café. Agora, ele chegou a tal ponto de, ele foi banqueiro e, digamos assim, na década de 1880 ele teve um estabelecimento bancário na sua casa, que hoje é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, antigamente o Grupo Coronel Carlos Porto, que funcionava ali, é uma construção também de 1850, que foi ele que fez, era tal que era próximo ao rio, e ele com o Mendonça, uma outra família antiga de Jacareí, e talvez mais alguns, é que juntaram mão de obra escrava e fizeram essa mudança do curso do rio, para distanciar o rio das suas próprias residências. Agora, a residência do João da Costa Gomes Leitão era uma residência para a época finíssima. Por aqui passou um viajante, pai daquela escritora Raquel de Queiroz, cujo nome agora também, de cabeça não sei dizer, repetir. Mas ele escreveu um livro que consta do acervo da Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo, um livro chamado Um Fazendeiro Paulista, Memórias, como é que é? Um Fazendeiro Paulista em Viagem para o Rio, uma coisa assim. O livro é uma descritiva, uma descrição de uma viagem que ele fez no século XIX, né? De São Paulo até o Rio de Janeiro. E ele vai citando detalhes nesse livro de todas as cidades pelas quais ele passou, que são as cidades aqui do Vale do Paraíba, e ele fala sobre cada cidade coisas que ele julgou que mais lhe chamaram a atenção, que mais para ele tinha importância. E uma das coisas que ele cita aqui de Jacareí é a residência do Antônio Gomes da Costa Leitão, que ele a classifica como uma das mais finas residências que ele conheceu, comparáveis às mais finas da capital do Império, que era o Rio de Janeiro. E então, nesta residência, ele teve uma casa bancária, o Gomes Leitão, e ali chamava-se naquela época a Rua da Ponte, porque é a rua que vinha da ponte que cruza o Rio Paraíba. Então ele tinha ali depois da proclamação da República passou a se chamar Rua 15 de Novembro, que é o nome atual, e chamava-se Rua da Ponte. Então na Rua da Ponte o alferes, né, esse título era dado pelos que compunham a famosa Guarda Nacional, né, uma honraria, né, alferes, como eram os coronéis, os barões, etc. da época, né? Todos eram títulos dados, pertenciam à Guarda Nacional. Então, coisa do tempo do Império, né? Então, ele era alferes João da Costa Gomes Leitão. E ele tinha tamanha fortuna, tão grande capital, que teve essa casa bancária, ele era emprestava dinheiro ao governo da província do estado de São Paulo, da província de São Paulo, porque o governo da província, na ocasião, tomava dinheiro emprestado com ele. Isso é fato também que eu ouvi do meu pai e que conhecia coisas, particularidades, ouvi da dona Santinha Salles. Ele chegou então a um homem tão rico, de capital tão grande, que chegava a emprestar dinheiro ao governo da província de São Paulo. E então o que eu posso falar dele é isso aí. Era de fato um homem muito inteligente. Eu digo inteligente porque, sendo uma pessoa iletrada, que não teve oportunidade de estudo nenhum, veio de Portugal para cá. Com os pais ou sozinho? Não sei dizer. Eu acredito que sozinho, né? Deve ter vindo já moço para cá, como aventureiro. Muitos vinham para cá assim, né? Para fazer América, né? Que é a expressão que até hoje talvez ainda se use. Quem vem da Europa para cá vem aqui para fazer América, quer dizer, para melhorar de vida, ficar rico. Ele conseguiu fazer América, ele realmente ficou muito rico, né? Mas eu acho que ele era um homem de uma sagacidade muito grande, né? Era daqueles, como se diz hoje, que corria atrás, né?
e porque para ter se tornado um homem tão rico. Ele teve um filho que ainda deu continuidade às culturas de café que ele tinha.